Qual é o verdadeiro batismo? Vocês já estão limpos através dos meus ensinamentos. João capítulo 15, versículo 3. O verdadeiro batismo. O que é ser batizado na água? Lembrando, irmãos, que as palavras do Messias é espírito e vida, ou seja, os ensinos do Mestre são espírito e vida, e não carnais. Para compreender o que o Mestre anunciou, tem que estar em espírito, para assim compreender, buscando as coisas do alto, que vêm direto dos céus, as boas novas, palavras ditas em espírito e não em carne. As coisas do alto não é para ser entendido em carne, no físico, no material, mas em verdade. Pois a verdade do Pai é pura, verdadeira, simples e humilde como uma criança. João Batista é a voz que clama no deserto. Ele foi o único que recebeu permissão do Pai para batizar as pessoas nas águas físicas, pois a verdadeira água, água viva, João capítulo 4, versículo 14, João capítulo 6, versículo 35, ainda não havia chegado, pois o João Batista estava preparando o caminho para a verdadeira água, água da vida, passar. João Batista, ele anunciava o arrependimento. Arrependei-vos, pois o reino do Pai está próximo. Mateus capítulo 3, versículo 2. Pois a verdadeira água estava se aproximando, o Messias ainda não havia chegado. Quando a água, o Messias, chegou, o sinal do Pai nos foi dado. A luz veio ao mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue terá a luz da vida. 10 mandamentos, ensinos do alto, e não andarás em trevas. 613 leis de morte de Moisés. O cumprimento da profecia de João Batista, a verdadeira água, o Filho do Pai, disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino do Pai. Mateus capítulo 4, versículo 17. Aqueles que creem em mim e no Pai, nós faremos moradas nessa pessoa. O reino do Pai está dentro de vós. João Batista anunciava: aquele que tiver 2 túnicas, empreste, dê. Lucas capítulo 3, versículo 11. A verdadeira água, o Messias, veio cumprir a lei do Pai, 10 mandamentos e o testemunho, profecias dos verdadeiros profetas do Pai. O Messias, ele anunciou: se alguém lhe pedir, dê. Se pedir emprestado, empreste. Mateus capítulo 5, versículo 40 ao 45. O batismo nas águas foi uma simbologia mostrando as coisas futuras, quando a verdadeira água, João capítulo 4, versículo 14, iria vir para batizar as pessoas no entendimento, selo o entendimento, a união com o Pai pelo Espírito. Eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito, o Auxiliador, o Espírito da verdade. João capítulo 16, versículo 13. Batizará as pessoas no entendimento, selo da verdade, e com fogo. Com a pá que ele tem na mão, a espada, o Espírito, as Escrituras. Eu vim trazer a espada. A espada
as Escrituras, separa a carne do espírito que tem na mão. Ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo, bons frutos. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Os benditos do Pai, aqueles que fizeram o bem, seu depósito, lugar preparado. Mas queimará a palha aqueles que não têm semente, que não têm frutos do Espírito, mas frutos da carne. Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21. No fogo que nunca se apaga. Observem, analisem algo, irmãos. Tudo isso que João Batista fez, batismo nas águas físicas, foi para mostrar o que a verdadeira água iria fazer espiritualmente. Batismo no entendimento. João Batista anunciava o arrependimento e depois o batismo nas águas físicas. O batismo de João vinha dos céus ou da terra? Você é batizado no batismo dos céus, entendimento, as Escrituras, ou no batismo dos líderes religiosos? Marcos capítulo 11, versículo 30. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar nas águas físicas? Foi o Pai ou foram as pessoas? O João Batista, a voz que clama no deserto, profeta do Pai, foi o Espírito da profecia que deu autoridade a João. Portanto, irmãos, só João Batista que tinha a permissão, a autoridade do Pai para batizar as pessoas nas águas físicas. Hoje, líderes religiosos, eles têm a permissão, a autoridade de quem para batizar as pessoas nas águas físicas? Depois que o Messias chegou, o batismo agora é no entendimento, através da verdadeira água. Mas aí os irmãos irão me perguntar: por que o Messias desceu nas águas físicas? Messias desceu nas águas físicas para se cumprir a profecia, pois João Batista preparou o caminho para a verdadeira água passar. Ali foi o cumprimento da profecia de Isaías. Marcos capítulo 1, versículo do 9 ao 10, Isaías capítulo 40, versículo do 3 ao 5, para que assim João Batista soubesse quem era o Filho do Homem. João capítulo 1, versículo 33. Eu não sabia quem ele era, mas o Pai que me enviou permitiu batizar com água. Me disse: você vai ver o Espírito descer e pairar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito da verdade. Depois que a verdadeira água, o Messias, chegou, o batismo agora é no entendimento, através da palavra, os ensinamentos do alto, as Escrituras, o Verbo que se fez carne. João capítulo 15, versículo 3. Vocês já estão limpos, lavados, purificados por meio dos meus ensinamentos, boas novas, que eu lhes tenho dado, ensinos do alto, o verdadeiro pão, a verdadeira água que alimenta, suprimenta, sacia e limpa, lava os necessitados, os pobres que anseiam de se alimentar do verdadeiro pão
e beber da verdadeira água. João, capítulo 6, versículo 35. Tiago, capítulo 1, versículo 27. A verdadeira água que limpa é o Messias e os seus ensinamentos. Messias conversa, anuncia a verdadeira água, o pão vivo que desceu dos céus. Minhas palavras são espírito. É necessário vós nascerdes da água e do espírito e vida. Eu sou a porta na qual as ovelhas entram. João capítulo 10, versículo 7. Entrai pela porta estreita, o caminho que leva à vida. Mateus capítulo 7, versículo 14. Messias conversa com Nicodemos, mestre da lei, fariseu, letrado em ensinos de homens, teologia. João capítulo 3, versículo 5. Messias disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino do Pai, aquele que crê e obedece às minhas palavras. Eu e o Pai faremos morada. João capítulo 14, versículo 23. A verdade está sendo revelada aos pequenininhos. Mateus capítulo 11, versículo 25 ao 26. O reino do Pai está dentro de vós. Lucas capítulo 17, versículo do 20 ao 21. Se não se tornar humilde, assim como as palavras do Pai é uma criança humilde, pureza, simplicidade, os céus não será aberto, as coisas do alto não será revelado, não irá discernir as coisas do Espírito, se não nascer da água. Messias é a verdadeira água que limpa de dentro para fora. João capítulo 4, versículo 14. E do Espírito, Espírito da verdade. João capítulo 16, versículo 13. Ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito não falará por si só, mas falará aquilo que ouviu. João capítulo 16, do 13 ao 16. O que é nascer da água e do Espírito? O que seria nascer de novo, ser nova criatura? Não é descer em águas físicas, batismo sujo, imundo, banho de piscina das religiões. É nascer da água. O Messias, ele é a água da vida. João capítulo 4, versículo 14. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. João, capítulo 3, versículo 5. Messias disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino do Pai se não nascer da água e do Espírito. O que seria nascer do Espírito? Aprender tudo, as coisas do alto, ensinos do Pai, com o Espírito da verdade. João capítulo 16, versículo 13. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer, obedecer às palavras vinda do alto, revelada através do Filho do Pai, o Pai e o Messias farão morada na pessoa. O verdadeiro templo do Pai somos nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. É chegado o reino do Pai.
arrependei-vos, o reino do Pai está dentro de vós, e for batizado, selo, entendimento com o Pai, será salvo, céus será aberto, salvação, vida eterna. Mas quem não crer, não obedecer às palavras vinda do alto, do Pai, será condenado. É a casa, entendimento, edificado na areia, manjares do mundo, nos ensinos de homens, e esta casa será desmoronada. Mateus capítulo 7, versículo 26 ao 27. O machado já está posto na raiz. Toda árvore que não der frutos será arrancada e jogada para ser queimada no fogo que nunca se apaga. Lucas capítulo 3, versículo 9. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer nas Escrituras, nos ensinos do Messias, e não nos ensinos dos cães gulosos, de Isaías 56, 11, e for batizado no entendimento, na verdadeira água. João, capítulo 4, versículo 14, será salvo. Através do Messias temos vida eterna, a salvação. Mas quem não crer será condenado. A palha, o joio sem semente, servo inútil, omitiu a verdade, não quis trabalhar na vinha. Um só batismo, um só crer, um só mestre, um só pastor, uma só verdade. Efésios capítulo 4, versículo 4. Há um só corpo, o Filho dirige a casa do Pai, que somos nós. Hebreus capítulo 3, versículo 6. E um só Espírito, um só entendimento, e uma só esperança, uma só verdade, um só caminho. João capítulo 14, versículo 6. Para a qual o Pai chamou vocês por meio do Messias, nosso Espírito clama, Abba, Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Há um só mestre, Mateus capítulo 23, versículo do 8 ao 11. Um só crer e um só batismo no entendimento. E há somente um Pai, que é Pai de todos. Mateus capítulo 5, versículo 45. Não há acepção de pessoas para o Pai. Romanos capítulo 2, versículo 11, que é o Pai de todos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. Aquela água, palavra, que representava o batismo que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com o Pai. Única promessa, vida eterna, o qual vem de uma consciência limpa. Viram, irmãos? Consciência limpa. Limpai o prato por dentro na verdadeira água. João capítulo 4, versículo 14. Essa salvação vem por meio da ressurreição do Messias. Efésios capítulo 5, versículo 26. Ele fez isso para dedicar a igreja do Pai. Quem é a igreja, irmãos? Pessoas. Colossenses capítulo 4, versículo 15, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, lavando-a com água, ensinos, escrituras, purificando-a com a sua palavra.